Abra sua Bíblia aí junto comigo. Lá no livro de Mateus, capítulo 11 e o verso 12. Glória a Deus. Enquanto você procura aí, quero louvar o Senhor por mais uma vez poder estar aqui falando da sua palavra, dizer que o frio na barriga é gigante, mas depois que o bispo ministrou eu fiquei mais calmo, porque há momentos que a gente fica nervoso, irmão, mas quando Deus confirma assim aquilo que você pretende falar, você fica mais tranquilo, né? Então que Deus possa falar ao nosso coração, amém? Mateus capítulo de número 11, o verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e pessoas violentas o invadem. Feche seus olhos, e não a Bíblia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar por estarmos aqui, te louvar, Senhor, pelo privilégio de estarmos em tua casa, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que toda distração, Senhor, seja jogada por terra, que tudo aquilo que tente paralisar ou impedir os teus filhos de compreender a tua palavra, Senhor, seja destruído nesta noite. Pois a tua palavra diz que a verdade é ela que nos liberta, Senhor, e que nós vamos compreender a tua verdade, compreender a tua palavra, para que nós sejamos livres, para que nós saiamos daqui totalmente libertos de tudo aquilo que porventura tem nos paralisado, ó Pai. Faz conforme a tua vontade soberana. Fala aos nossos corações, Senhor, de modo que nós não vamos sair deste ambiente da mesma maneira que chegamos, mas que saímos daqui tocados, transformados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Assim nós pedimos a ti, Senhor, faz conforme a tua vontade, em o nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Eu queria pedir um favor a cada um de vocês. Não me entenda mal, não acho que eu sou chato, mas eu queria pedir um favor para você. Se você puder, como a gente de costume aprendeu lá na escola, hein, irmão Marcos? Lá na escola, quando a gente ia na escola, a professora falava: a partir de agora ninguém vai no banheiro, ninguém vai beber água, só quando for na hora do intervalo. E a gente fazia o quê? Segurava. Então eu queria pedir esse favor para você. Prometo que eu não vou demorar. Se você puder, não levante. Segura para ir depois no banheiro, depois para você beber água. Que o seu coração, a sua mente, os seus olhos estejam focados agora em entender e ouvir aquilo que Deus tem para falar, amém? Antes de nós irmos direto ao texto que nós acabamos de ler, o tema que eu daria a esta palavra seria: eu sei, mas não faz. E para a gente começar a entender o que Deus quer falar conosco, eu vou voltar lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, que eu acredito que cada um de vocês deve conhecer, que vai narrar a experiência que o profeta Ezequiel vive com Deus, de ser levado em espírito, até um ambiente em qual havia um vale cheio de ossos, e que aqueles ossos estavam sequíssimos. Você provavelmente já conhece essa história, e a Bíblia vai dizer que era um cenário de morte. E quando a gente vai ler lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, verso 11, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. O texto vai falar que aquele vale, aqueles ossos, aquele cenário era toda a casa de Israel. Mas se você for ler o livro de Ezequiel, você vai saber que naquele momento que Ezequiel estava tendo aquela visão, que ele estava tendo aquela experiência com Deus, o povo de Israel não estava morto, o povo de Israel não estava sem vida, o povo de Israel não estava literalmente num cenário de morte. E aí a pergunta que fica é: mas que vale, que cenário era aquele, do que Deus estava mostrando a Ezequiel? E aquilo que Deus estava mostrando não é que eles estavam mortos de uma forma física, mas eles estavam mortos de um sentido espiritual.
Eles estavam com vida, eles respiravam, eles caminhavam nas ruas, eles cumprimentavam ao outro. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que eles tinham os seus hábitos, os seus costumes religiosos. Eles viviam, eles trabalhavam, eles faziam o que tinham que fazer. Eles estavam lá. Mas quando Deus pega Ezequiel e leva ele espírito, Deus mostra para ele que o povo estava morto. E se a gente fosse assim, usar um exemplo bem simples para a gente entender, para os nossos dias atuais, é como num The Walking Dead, sabe? Eles têm corpo, têm braço, têm olhos, têm cabelo, têm tudo. Eles andam, tem tudo, está tudo ali. Mas eles estão... Entende que eles estavam de corpo ali, fazendo o que tinha que fazer, mas aos olhos de Deus eles estavam mortos. O cenário que Deus estava mostrando para ele, para o profeta Ezequiel, o meu povo está aí. Ele até se movimenta, ele até faz, ele executa, ele vai para um lado, ele vai para o outro, mas ele não está vivo. Não existe vida. Então ele está vivo, mas morto. Ué. E quantos têm vivido dessa forma? Como as pessoas olham e dizem, você está bem? Estou bem. Está tudo bem, Zaf. Aí o líder chega assim como a Zaf no jovem, e aí, como é que você está? Ah, benção. Mas você está morto por dentro. Quantos vivem de um cenário de executar, o líder fala, faz isso, ele faz, vai para lá, ele vai, faz isso, faz aquilo, ele está ali, mas ele está morto. Porque o que Deus estava mostrando eu não estou preocupado apenas com o natural, eu não estou preocupado se você se movimenta, se você está no departamento, se você faz, se você vai e volta, não é sobre isso. É sobre se você está vivo. É sobre Deus falar e você ouvir. É sobre Deus dar uma direção e você seguir a direção. Porque o povo de Israel estava num ambiente no qual, escute isso que eu vou lhe dizer, o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus, o qual Deus olhou entre as nações e disse, esse aqui será o meu povo, essa aqui será a minha nação, os meus filhos, aquele ao qual eu os escolhi. Quantos de nós foi escolhido? Esse aqui é o meu povo. E aí, além de ser escolhido, existia uma promessa. Qual era a promessa? Tem uma terra preparada. Deus foi lá e preparou uma terra, um lugar, no qual o povo de Israel ia se estabelecer. Então existia uma terra preparada para o povo. E além de ser uma terra preparada, era uma terra prometida para eles. Entende? Quantos de nós somos escolhidos? Existe uma terra, um ambiente, um lugar que Deus já preparou para você, que é uma promessa sobre a sua vida. E você pode até pisar nessa terra. Escuta isso que eu vou te dizer. Você pode até pisar nessa terra. Porque o povo, depois de muito caminhar no deserto, depois de muitas situações que o povo passou, a Bíblia diz que eles chegam à terra prometida. E lá eles estavam vivendo na terra prometida, ao qual o Senhor havia prometido a eles. E aí ali eles começaram a fazer aquilo que Deus havia dado por direção. Eles começaram a se movimentar, a construir o cenário religioso do que fazer, o que não fazer, o sacrifício, o altar, e assim eles foram se estabelecendo. Porém, durante o caminho, durante essa jornada de viver aquilo que a Deus havia prometido e preparado para eles, eles se perdem no caminho. Escuta isso. Eles estavam na terra prometida,
Eles estavam num ambiente de promessa, eles eram um povo escolhido, mas ao tempo foi passando, o povo de Israel foi ficando soberbo, o povo de Israel foi ficando egoísta, o povo de Israel foi ficando acomodado, porque a promessa de Deus é: eu escolhi vocês, eu tenho uma terra prometida, e eu quero fazer de vocês uma nação, o qual será exemplo, referência a outras nações. Mas o que o povo começou a fazer foi: nós somos melhor, nós temos o Deus vivo, vocês não sabem como adorar ao Senhor. Eles começaram a excluir, eles começaram a achar que eles estavam acima dos outros, eles começaram a fazer daquilo que era promessa, maldição. Não basta sermos escolhidos, não basta estarmos na terra prometida, não basta estar dentro da promessa, pisar na terra ao qual Deus prometeu, se nós não estivermos no propósito. Se nós não estivermos dentro do propósito, irmão, não faz sentido. O propósito, quando eles pisaram na terra, é: agora nós temos que ser referência para outras nações. A palavra é: vocês vão acolher aqueles que são órfãos, vocês vão ser a nação o qual vai cuidar das outras nações. Você está entendendo? Deus tirou eu e você, escolheu eu e você, tirou lá de fora, preparou um lugar, trouxe você como escolhido e disse: agora você precisa cuidar dos outros. Mas a gente vai se acomodando, Zaf, porque o ambiente aqui é mais gostoso, irmão, é mais confortável. A gente vai esquecendo daquilo que Deus nos deu por propósito. Você sabe o que causa um dos maiores motivos que leva as pessoas a entrarem em depressão? Perca de propósito, perca de um sonho, perca de um objetivo. Quando você perde aquilo que você tem como propósito, quando você não consegue olhar e sonhar e acreditar no que está por vir, você começa a perder o motivo de existir. E ao ponto que você vai perdendo o motivo de existir, e você começa a olhar para si e dizer: para que viver? Você começa a viver de uma forma qual você está vivo, o seu corpo está ali, mas por dentro você já morreu. Deus prega o povo, e aí lá em Jeremias vai falar o seguinte: o povo começa a ficar num cenário qual não era mais o propósito de Deus. Então o próprio Deus fez o seguinte, falou: então eu vou dar um jeito nisso. Deus prepara uma outra nação, prepara o povo babilônico, para que eles invadissem a terra o qual Deus havia prometido. Arranque-os de lá, os leve, matem milhares, para dar um chacoalhão neles. Quando a gente perde o propósito, o objetivo do que nós temos que viver, do que nós temos que fazer, para onde nós devemos ir, nós começamos a viver, a estar vivo, mas sem propósito. A estar vivo, mas sem a direção devida. Nós estamos aqui, nós executamos, mas nós não estamos na direção ao qual o Senhor propôs. Qual o motivo de fazer? Entende que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós damos tudo, irmão. Escuta isso que eu vou te falar. Quando nós chegamos na presença de Deus, não tem chuva, não tem frio, não tem calor. Hein, Zaf? Quando você pega um novo convertido e você chama ele, pode ser o que for, quando for, a hora que for, ele está contigo, irmão. Quando você chega na presença de Deus, não tem tempo ruim. O pastor fala: vamos evangelizar agora, vamos derrubar uma parede, estou junto. Vamos ali lá no fundão levar umas marmitas, estou contigo, pastor. Não existe momento ruim, não existe dificuldade, não existe empecilho. Mas nós vamos nos acomodando com a terra. Entende? Deus nos chamou por um propósito. Deus te chamou para ser referência.
Deus te chamou para ser um exemplo. Você entende isso? Deus te chamou para que você vá buscar outros como você. Ah, mas ficar aqui dentro no ar-condicionado é melhor. Sabe por que o tema é esse? Eu sei, mas não faz. Eu já fui líder de jovem, já cuidei de igreja. E aí às vezes, Marquinhos, você chama o irmão, vem aqui, irmão, vamos conversar. O que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso. Aí você fala para ele, então você vai ter que fazer o seguinte, vai fazer isso. E você fica ali horas, ó. Aí quando você termina, ele olha para você e fala, eu sei. Você já falou isso? Alguém vem, Azaf, você dá um conselho, fica ali 2 horas, Azaf. Não, meu querido, é assim. Aí ele termina e olha para você e fala, eu sei. Fala, você sabe, irmão? Já querendo pegar no pescoço, você sabe, é? E por que você não faz, bênção? O que você está esperando, Santo do Senhor? O que está te impedindo de você dar o passo e viver o propósito? Não entende que quando nós chegamos na presença, na terra prometida, e nós não deixamos fluir aquilo que Deus tem para fazer através de nós, nós começamos a morrer. Porque esse é o propósito. Entende? Se nós não deixarmos fluir aquilo que Deus tem para fazer através de você, não tem porquê Deus fazer em você. Tinha um pastor que falava assim, ó, se o abençoador te abençoar e você permitir que Deus te abençoe para que você me abençoe, o abençoador vai continuar te abençoando. Você entendeu? Não entendeu, né? Porque se Deus está te abençoando e você não permitir que Deus te use para abençoar outra pessoa, por que Ele vai te abençoar? Por que Ele vai fazer na sua vida se você está interrompendo aquilo que Deus tem para fazer? O povo parou, chegou na terra e disse, ó, que maravilha, aqui mana leite e mel. Que bênção, que lugar de vitória. E a gente vai se acomodando, Marquinhos. Aí agora o pastor liga e fala, irmão, eu preciso de você no culto. Ah, pastor, está chovendo. Então, meu irmão, pastor, mas eu cheguei tão cansado do trabalho. A gente vai mudando, irmão. A gente vai abrindo mão daquilo que Deus tem proposto através das nossas vidas. Aí você vai olhar para mim e falar assim, David, mas eu era jovem, solteiro. Ah, meu irmão, eu lembro da minha mãe pegar eu e meus irmãos tudinho assim, ó, vem aqui, pega todo mundo, vai junto. Vamos, vai andando, vai. Eu estava lá na igreja, irmão. Minha mãe fazendo a obra, eu correndo nos bancos, perturbando os irmãos. Mas isso não impedia ela de ir. Eu lembro de um tio que deve ter uma penca de filho, irmão. Ele montava uns 4 negros numa bicicleta só, mais 2 em outra, e sol, chuva, ele estava lá. Qual é o empecilho que você está permitindo te paralisar? É o tempo? É o tempo, eu não tenho tempo. A Bíblia diz assim, aonde estiver o teu coração? Aí eu perguntei para Deus, mas Deus, que tesouro? Fala a verdade, irmão, você olha para a conta e fala, mas que tesouro é esse que você está falando, Deus? Sei que tesouro é esse não. Onde estiver teu coração vai estar tesouro. Que tesouro? Pergunta para o seu irmão aí, que tesouro? Pergunta para ele, tem algum dinheiro lá no colchão? Pergunta para ele aí, tem algum dinheiro lá no colchão? Que tesouro é esse? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aqui está o teu tesouro. Você quer que eu te explique? Aonde você mais investir tempo, aonde o seu coração está. Na onde você mais empregar tempo, é onde o seu coração está. Na onde você tem passado a maior parte do seu tempo livre. Na onde você tem passado a maior parte do seu tempo vago.
Ou talvez você preencha o seu tempo achando que aquilo ali é uma desculpa para falar, não consigo ir porque eu estou ocupado. Você está entendendo? Aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você investe o seu tempo, onde está o teu coração, irmão. E ali vai estar o teu maior tesouro, que é o seu tempo. Quantos estão vivendo como aquele povo de Israel que Ezequiel olhou e disse, mas eles estão vivos ali. E esse cenário aqui. Quantos estão vivos de forma física, irmão? Mas aquilo que Deus tem proposto de vida com Deus, de espiritual, de promessa, de buscar, de servir, de evangelizar, de pregar, de dar a sua vida aos seus irmãos, já morreu. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para que nós venhamos despertar, como aconteceu ali com o povo de Israel. Para que nós venhamos ficar de pé. Para que nós venhamos nos levantar e entender qual o propósito de Deus. Você que ainda está com a Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 2, verso 4 diz assim: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmão, aqui é mais um cenário do que Deus fez e mostrou do povo de Israel. Deus estava falando com a igreja de Éfeso, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja rica, uma igreja que funcionava. Mas a palavra de Deus para aquela igreja foi: tenho contra ti que tu abandonastes o primeiro amor. Tenho contra ti que tu abandonaste as primeiras obras. Irmão, olha aqui para mim. Qual é o propósito de Deus sobre a sua vida? Qual é o plano do Senhor sobre a sua vida? Ai, meu Deus, eu vim aqui só para... Tem que vir aí, né? Então eu venho. Deus não te chamou para isso. Você sabe. Deus não te chamou só para você vir e ficar aí. Estou aí. Deus não tirou você da onde você estava só para que você estivesse aí. Para que quando alguém te perguntar: ei, eu sou crente. Mas e aí? Não, sou crente, estou lá. Glória a Deus. Ei, irmão, olha aqui para mim. Deus não te chamou só para que você seja mais uma, irmão. Deus não tirou você da onde você estava, não tem trabalhado na sua vida só para que você seja um número. Não, Deus te chamou para que você seja boca de Deus. Deus te chamou para que você leve a palavra, para que você leve vida, para que você seja um agente de transformação. Foi para isso que Deus te chamou, te escolheu, preparou uma terra. Mas Deus estava falando para a igreja aí: vocês fizeram tantas coisas. Eu sei o quanto vocês já operaram na obra. Eu sei o quanto vocês já se dedicaram ao reino. Mas neste momento, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Era o que Deus estava falando para a igreja de Éfeso. Por quê? E aí o texto fala assim, irmão, ó, preste atenção. E arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Que é isso, irmão Deus? Que castiçal é esse? Castiçal representava a presença de Deus, irmão. A luz. Aquilo que as pessoas iam e servia como luz para o caminho.
O próprio Deus estava falando, se você não se arrepender e voltar, vai ser tirado. O que foi dito aqui? Se nós obedecermos, nós comeremos do melhor que o fruto dessa terra pode produzir. Mas qual é a condição? Se você estiver disposto a... Nossa, acho que você não acreditou não. Se você estiver disposto a obedecer, irmão. Porque o texto usa a palavra disposto. Vamos para o texto final que eu quero ler com você. Que foi o que a gente leu. Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o reino de Deus é tomado a... Que o reino de Deus é tomado a... força, irmão. O texto a versão que nós lemos ali diz com violência. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que romper, se doar mesmo, se entregar com todas as suas forças para que você venha romper e entrar no reino dos céus. Servir ao Senhor não é como, estou aqui, glória a Deus. Não, irmãos. Servir ao Senhor é entrar num campo de guerra. Você entende isso? É entrar num cenário de batalha, de peleja. Servir ao Senhor é entrar num cenário, como o bispo disse aqui, nós já temos garantido a vitória, irmão Marquinhos, mas é entrar num ambiente de guerra. O reino de Deus é tomado à força. Irmão David, mas está difícil. É na base da força. Mas está doendo. Eu estava com um amigo hoje no carro, eu falei para ele assim, de repente eu falei para ele, ficou até meio sem entender. Eu falei para ele assim, quando tu não era pequeno, às vezes doía os teus ossos assim? Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, porque tem criança que quando está crescendo dói os ossos. Eu falei para ele. Ele, não, eu sei, mas o que você está querendo dizer? Eu falei, crescer dói. Você não entendeu? Amadurecer na presença de Deus dói, incomoda, machuca. Tem criança que chega a ter que ir ao médico, irmão, para tomar medicação de tanta dor, porque ela está crescendo. Irmão Deus, mas eu cresci e não senti nada. Mas você sentiu a dor de arrancar de você a infância. Eu quero brincar, não pode mais. Mas eu quero fazer, isso não é coisa mais para você. Isso dói. Ei, olha aqui para mim. Você vai deixar de ser criança quando? Quando nós vamos entender o propósito de Deus e servirmos e fazer conforme aquilo que Deus tem proposto para nós. Ei, irmão, talvez você veio para o culto hoje falando, pastor lá, espero que o irmão traga uma palavra de prosperidade, que Deus vai me... Irmão, Deus já fez. Quando a gente entende, escuta isso que eu vou te dizer, quando a gente amadurece em Deus e entende aquilo que Deus fez por nós, nada nos falta. Escuta o que eu estou te dizendo. Nada nos falta. Como assim, irmão David? Deus não está atrasado naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Às vezes a gente fica falando assim, Deus está preparando, como se Deus estivesse atrasado, irmão Marquinhos. Não, quando Ele chegar lá, Deus vai chegar correndo e vai fazer. Não, irmão, Deus não está atrasado. Tudo está preparado. Tudo está pronto. Aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida, a parte dele já está concluída. Mas por que, David, ainda não aconteceu? Porque você não está pronto. Porque eu não estou pronto. É preciso que eu e você amadureça. Eu já disse aqui algumas outras vezes sobre maturidade, que muitas vezes há coisas que não recebemos porque ainda não estamos aptos a receber. Porque não estamos prontos a receber aquilo que Deus tem proposto.
Então olha aqui para mim, aquilo que é material, irmão, fique em paz. Deus vai fazer. Está tudo certo. Agora esquece as coisas materiais, para a gente caminhar para o fim. E pensa naquilo que Deus tem proposto na sua vida espiritual. E pensa naquilo que Deus tem proposto para fazer através de você. Deus muitas vezes te entregou um dom. E o que você tem feito com essa ferramenta, irmão? Deus te entregou um talento e como você tem utilizado esse talento. Deus entregou em suas mãos uma responsabilidade. E o que você tem feito com esta responsabilidade? Quando eu comecei a entender algumas coisas em Deus, irmão, eu comecei a ficar preocupado. Eu vou te explicar por quê. Vou usar o Asaf aqui como um. O Asaf vai entender. Asaf, Deus deu um talento a ele, que ele está aqui utilizando. Tocar o teclado. Vou usar só esse referência, mas tem outro talento, né, Asaf? Mas eu vou falar desse. Ele está aqui servindo, irmão, está tocando o Senhor. Mas e aí? E o que mais? O David, Deus deu a graça de ele poder estar ali ministrando a palavra, mas e aí, o que mais? Estar aqui, irmão, e pregar para você, de certa forma, é confortável. Deus deu para o David o dom da palavra, para ele ir lá e pregar, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Como você vai lidar com este talento? É só para a terra prometida? É só para este ambiente? Não. Vou fazer a pergunta para mim, para você entender que também é para você. Quantas vezes o David tem pregado lá fora? Quantas vezes David tem deixado fluir a palavra de Deus lá fora? Quantas vezes David tem deixado a palavra de Deus alcançar outros corações através do dele, lá fora? Entende? Deus te deu um talento. Às vezes o seu talento não vai ser estar aqui tocando um instrumento, cantando, pregando, mas Deus te deu um talento, irmão. E você precisa usar o seu talento para que Deus alcance outras pessoas. Eu não sei como você estava quando Jesus te encontrou, mas eu tenho certeza que tem outro de você. Lembra de você, antes de conhecer Jesus? Os traumas, as angústias, as tristezas, talvez as desavenças, os conflitos dentro do relacionamento, no casamento, talvez os divórcios que existiu quando Deus te encontrou. Lembra disso? Lembra de como você estava? Qual era o cenário da sua vida? Tem outro de você lá fora. Tem outro de mim lá fora. Irmãos, precisamos entender que tudo isso aqui, todo esse movimento que muitas vezes fazemos aqui no dia a dia, só existe um propósito. Só existe uma razão. Não tem outra. E se não for por essa razão, não tem sentido, irmão. Qual é? O outro eu, o outro de você, que precisa receber Jesus. Temos que lidar com isso com força, irmão. Parar de achar que vamos viver um evangelho no qual é tranquilo. Porque hoje levamos o evangelho como se fosse algo de boa. Servir a Deus é legal. Asaf é das antigas, né, Asaf? Nós é da época que servir ao Senhor, irmão, é luta, é conflito, é guerra, é peleja. Entende? É desconfortável porque é difícil servir ao Senhor.
Porque existe perseguição, existe situações que as pessoas vão zombar, vão rir de você. Com o crescimento e a mudança de muitas coisas, parece que está tudo bem, é de boa hoje, servir a Deus, todo mundo acha até legal. Não, irmãos. O que nós temos feito com os talentos que Deus nos deu? E às vezes nesse cenário, a gente começa a ver as coisas se fechar. Oh Deus, mas por que não acontece? Por que eu não prospero? Por que não vai para frente? Por que as portas não se abrem? Lembra do povo? Que Ezequiel estava vendo num vale? Para o povo estar naquele cenário, Deus fez o quê? Deus mandou a nação babilônica ir até a terra e arrancá-los de lá. Para chacoalhar aquele povo. Para fazer eles entenderem da promessa, do propósito que Deus havia feito sobre a vida deles. Há momentos que Deus fecha as portas, há momentos que Deus dificulta o cenário, há momentos que Deus, o próprio Deus, Ele faz coisas que nós olhamos e falamos, será? Por quê? Para que nós possamos lembrar do propósito, irmão. Para que nós possamos entender o porquê que Deus nos tirou de onde nós estávamos. Entende? Há momentos que a gente fica sem saber para onde ir, porque parece que até Deus esqueceu de nós. Mas é para nos chacoalhar, irmãos. É para nos fazer lembrar daquilo que Deus tem proposto sobre as nossas vidas. É para nos fazer lembrar do propósito divino que Ele tem sobre a minha e a tua vida. Ai, irmão, Deus está querendo dizer que eu não faço nada? Não. Eu estou querendo que a gente entenda que há mais a fazer. Que nós podemos nos doar um pouco mais. Que nós podemos nos entregar um pouco mais. Para a gente encerrar, é só você lembrar de como foi no primeiro amor. Será que você orava como você ora hoje? Será que você orava mais ou ora menos? Será que você jejuava mais ou jejua menos? Como era você quando você encontrou Jesus? Como éramos? Como fazíamos? Como lidávamos com o reino de Deus? Quando encontramos Jesus. Esse é o propósito de nós entendermos e voltarmos a viver aquilo que Deus tem proposto para a minha e para a sua vida.